extensiva até o versículo de número 18, para que nós podemos ter uma boa compreensão do texto bíblico. Amém? Que diz assim: a poderosa e infalível palavra do Senhor. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 14 anos, e praticou o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que seu pai havia feito. Todavia, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Não se afastou deles. Versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Após a morte de Acabe, o rei dos Moabitas se voltou contra o rei de Israel. Então Jorão saiu de Samaria e fez um levantamento em todo o Israel, e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe se voltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? E ele respondeu: subirei, serei como você, meu povo será como o seu povo, e os meus cavaleiros ou cavalos como os seus cavalos. E ele perguntou: por qual caminho subiremos? E respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. E o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram, e depois de 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os acompanhava. Versículo 10. Então o rei de Israel exclamou: o Senhor convocou os 3 reis para entregar na mão de Moabe. Então Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que servia a Elias. E Josafá declarou: a palavra do Senhor está com ele. Assim o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram até onde ele estava. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vá aos profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe respondeu: não, pois o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregá-los na mão de Moabe. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que não se fosse pelo respeito à presença de Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você, nem lhe daria atenção. Agora, pois, traga-lhe um tocador ou um tangedor. E aconteceu que, quando o tocador começou a tocar, o poder de Deus veio sobre Eliseu e disse: assim diz o Senhor, faça desse vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, contudo, este vale se encherá de tanta água, que vocês beberão, assim como o seu gado e os seus animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará os moabitas em tuas mãos. Bom, glória a Deus.
feche os teus olhos. Senhor meu Deus e grandioso Pai, nessa noite gloriosa e poderosa que se encontramos diante de Tua presença, a Tua presença dentro dessa casa, desse templo é real, e que o Senhor, através da Tua palavra nessa noite, possa falar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Toma o teu assento, louvando e glorificando a Deus. Meu filho, abençoado por gentileza, glória, e depois não deixar o Espírito Santo operar. Glória a Jesus. Amados, estamos diante de um texto que vai falar de um dos filhos de Acabe e Jezabel. O texto sim fala que Acabe morre, assim também como a tua esposa Jezabel também morre. E um dos filhos de Acabe e Jezabel, o nome Acasias, me perdoe, vai assumir o trono do seu pai Acabe, assim como também da sua mãe, a rainha Jezabel. E Acasias também passa-se um período de tempo e Acasias também morre. Só que agora quem vai substituir Acasias é o seu irmão Jorão. E Jorão, ele vai suceder o lugar do seu irmão Acasias. E o texto bíblico fala que ele não pratica os pecados do seu pai e nem os pecados de sua mãe, a rainha Jezabel. Porém, ele vai continuar no que Jeroboão ensinou para a nação de Israel. Ou seja, Jorão, ele vai tirar os postes sagrados de Baal, mas porém vai continuar na idolatria que Jeroboão, o primeiro rei da nação norte, que é a nação de Israel, fez a nação pecar diante do nosso Deus grandioso e poderoso. Por que, pastor Edivaldo? Porque Jeroboão foi ele que construiu um bezerro de ouro em Betel, para que a nação de Israel não precisasse mais voltar para Jerusalém, para Judá e adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Então ele faz uma estátua de bezerro e fala para a nação de Israel, para poder adorar o Deus deles. Ele vai levar a nação de Israel à idolatria. Só que Acabe e Jezabel, quando eles governam o reino norte, a qual a capital na época de Jezabel, na época do rei Acabe, era Samaria, e o rei e o Deus que eles têm levantado dentro de Samaria era Baal. Só que quando agora Jorão, ele vai reinar agora no reino norte, em Israel, ele vai destruir os postes sagrados que seu pai, que sua mãe tinha construído para adorar a Baal. Mas porém, ele vai continuar na adoração idólatra o que rei Jeroboão tinha feito dentro da nação de Israel. Ou seja, Jorão, pastor Nilson, ele é
como os cristãos dos dias de hoje, alguns que levantam a sua mão, que aceitam o Senhor Jesus Cristo como o Salvador de sua vida, mas porém tem algumas coisas dentro dessa pessoa, dentro desse novo convertido, que precisa ser largado, que precisa deixar de lado. Jorão, quando ele tira os postes sagrados de Jezabel, do rei Acabe, ao qual eles prestavam adoração a Baal, mas continua na adoração ao qual o rei Jeroboão colocou dentro da nação de Israel. É interessante, amado, que eu estava lendo esse texto, e Jorão, ele é como os crentes que aceitam o Senhor Jesus Cristo, mas tem ainda dentro deles alguns costumes que não agradam a Deus. E Jorão era o rei que simboliza alguns cristãos dos dias de hoje, que vem na igreja, aceita o Senhor Jesus Cristo como o Salvador de sua vida, tenta ter uma mudança, uma transformação em sua vida, só que ainda existem algumas condutas dentro dele, dentro dela, que ainda não agrada o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Nilson e pastora Juliana, tem uma transformação, não que seja 100%, mas é uma transformação de 50%. Por que, pastor Edivaldo? Porque ainda tem algumas condutas ainda que não agrada a Deus. Existem alguns cristãos que levantam a mão, aceitam o Senhor Jesus Cristo como o Salvador de sua vida, mas quando vai para a sua casa, está lá o altar que Jeroboão edificou dentro de Israel, na capital, qual era Betel naquela época. Como assim, pastor Edivaldo? Ainda tem um altar lá que adora músicas estranhas. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que levantaram a mão, aceitou Jesus como Salvador de sua vida, mas quando vai para dentro de sua casa, coloca o fone de ouvido, está escutando meu Jesus, está escutando um pagodinho. Quando está dentro de tua casa, está escutando uma batida de funk diferenciada, está escutando algumas coisas que não agradam a Deus. Ô pastor Edivaldo, o que o Senhor está falando? O que eu estou falando é que o Espírito Santo está mandando dizer aqui: ou você é de Deus, ou você é do mundão. Oh glória, aleluia. Tu vai dar glória a Deus. Não adianta querer fazer algumas coisas para Deus pela metade. Por que, pastor Edivaldo? Porque Jorão, ele tirou os postes consagrados a Baal para poder enganar o rei Josafá. Por que, pastor Edivaldo? Porque o rei Josafá era um rei que tinha uma conduta diferenciada com Deus vivo, com Deus verdadeiro. Para poder adquirir a aliança com o rei Josafá, ele teve que tirar algumas coisas que desagradam a Deus. Só que para poder agradar o Deus vivo, o Deus verdadeiro que nós servimos, precisa de uma transformação 100% da minha parte e de tua parte. Por que, pastor Edivaldo? Porque o Deus ao qual nós servimos é um Deus que não recebe 10% não, ele não recebe 20% não, ele não recebe 30% da nossa transformação não, ele não recebe 50% da nossa transformação não, ele não recebe 80% de nossa transformação não. O Deus que nós servimos, ele quer 100% da nossa transformação. Como assim, pastor Edivaldo? Se você levantou a mão e aceitou ele como seu Salvador, tu tem que ir lá dentro da tua casa, destruir o altar de Baal, destruir aquilo que desagrada a Deus. Uma hora eu escutava funk, mas quando eu levantei a minha mão e aceitei o Senhor como Salvador da minha vida, eu pego o funk e elimino da minha vida. Eu pego aqueles programas, pastor Nilson, que desagrada a Deus, e tiro do meu celular, e tiro da minha televisão. Por quê? Porque a partir de hoje, o que entra dentro da minha casa é coisa que agrada a Deus. Eu estou pegando para um povo que agrada a Deus e desagrada o mundo. Cadê esse povo que veio adorar ele nessa noite? Em nome do Senhor Jesus. Não adianta
Gedeão está malhando trigo no lagar, aonde não se malha trigo, pastor Nilson, mas prensa a uva, pisa na uva, porque os midianitas vinham para poder saquear a nação de Israel. Então ele estava malhando trigo no lagar, aonde não tinha vida, ou seja, o trabalho era mais forçado. Só que quando você faz um trabalho forçado e faz um trabalho forçado para Deus, Deus contempla. Deus contempla todas as coisas, sim ou não? Sim. Então Deus gostou da atitude de Gedeão. E Deus manda um anjo até lá e disse: varão valoroso. Uma palavra de incentivo, de encorajamento a Gedeão. Gedeão conversa com o anjo, pastor Nilson, pastora Juliana, todo mundo conhece a história aqui de Gedeão. Depois que Gedeão conversa com o anjo fala que ele vai defender a nação, ele vai preparar um guisado, ele vai preparar um pão mágico sem fermento e vai oferecer para o anjo, pastor Nilson. Olha que interessante, preste bem atenção. Ele vai oferecer para o anjo vai falar para ele: coloque em cima da penha, da pedra. E quando Gedeão vai colocar o holocausto em cima da pedra, o anjo com o seu cajado vai tocar a ponta do cajado e vai consumir o holocausto que Gedeão está oferecendo. Ou seja, o holocausto, pastor Nilson, a oferenda que ele ofereceu ali é como se fosse um tipo de adoração para Deus. E Deus se agradou da adoração dele, daquele sacrifício, e tocou com um cajado, e no meio do fogo o anjo subiu. E ele contempla e fala: o anjo do Senhor, eu vi a face do Senhor, eu vou morrer. Só que Deus fala assim: tu não vai morrer, porque eu sou contigo, Gedeão. Mas preste bem atenção. Só que a Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 6 que no mesmo dia Deus visitou a casa de Gedeão. Está na Bíblia. Quando Deus visita a casa de Gedeão pela noite, Deus vai lá. Quando Deus chega na casa de Gedeão, do seu pai, da sua família, Deus vê um altar belíssimo. O altar que estava dentro da casa de Gedeão, pastor Nilson, era um altar lindo de acera. Quando Deus olha, vê um bezerro bem gordo sendo oferecido no altar de Acera, porque Acera é a esposa de Baal, dos deuses pagãos. Deus olha aqui e fala assim: Gedeão, tem alguma coisa errada. Meu Deus. Porque para mim você ofereceu lentilhas, um sacrifício e pães. Agora para Acera tu está oferecendo um novilho gordo, um boi gordo. Tem alguma coisa errada aí, Gedeão. Porque para mim tu oferece qualquer coisa, agora para Acera tu oferece o melhor. Está errado. Está errado. Deus contempla, sim ou não? Sim. Porque existe pessoa, pastor João, que aqui não dá glória e nem aleluia, mas quando está diante de uma televisão que é altar de Baal, grita, chora, se emociona, bate palma, fica de pé, sente arrepio. Aí Deus está olhando: lá dentro da tua casa erra, dentro da tua casa tu grita, dentro da tua casa tu canta, dentro da tua casa tu fala, mas quando vem para mim oferece qualquer coisa, está errado. Para mim tem que oferecer o melhor. Se tem que adorar, adora Ele. Se tem que glorificar, glorifica Ele. Por quê, pastor? Está errado.
Em casa é banquete para Baal, para a serra. Aí dentro do culto é qualquer coisa para o Senhor. Ei, 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 ei. Você sabe qual é o maior mandamento de Deus? Amarás o seu Deus de todo o seu, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Aí ele fala: o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti. Ei, tem uma coisa errada aí. Nós temos que saber qual é o Deus que nós estamos adorando. Aleluia. Passou da porta para dentro, é 100% para. Amém ou não amém, igreja? Só que Deus, Ele coloca os seus filhos à prova. Já que Jorão não quer uma transformação, uma mudança, Deus envia uma aprovação. E qual é a aprovação, pastor Osvaldo? O rei de Moabe, que pagava tributo a Caxias, como Acabe, ele falou assim: agora que Jorão está assumindo o trono e Acabe morreu, Caxias morreu, eu não vou pagar mais tributo nenhum. E o tributo que o rei de Moabe pagava era muito valioso. O tributo que ele pagava, pastor Nilson, valia mais do que o ouro e a prata. Porque a riqueza do mundo antigo é animais, comida, água. Não era prata nem ouro. Então ele sente que é um baita muito grande no seu reinado, ao ponto de ele reunir o seu exército e enviar carta a Josafá, rei de Judá, perguntando se ele ia à peleja com ele. Ele manda a carta dos mensageiros. Os mensageiros vão, o rei Jorão perguntou se você vai à guerra com ele, contra o Moabe. Ele fala que o meu povo é o teu povo, o meu cavalo são os teus cavalos, eu vou com ele. Aí Jorão vai assim: por qual caminho nós iremos? Amado, preste bem atenção. Por qual caminho nós iremos? Jorão pergunta. Aí Josafá: nós vamos pelo deserto de Edom. Nós não vamos pelos caminhos mais próximos, nós vamos pelo caminho de Edom, que é o deserto. Então tá bom, nós vamos. Preparou os animais, preparou o exército, preparou tudo, água, comida, para poder caminhar no deserto, para saciar a sede do gado, para poder saciar a sede do exército, uma sede deles. Então a Bíblia vai dizer que caminhando 7 dias pelo deserto, a água se acaba. Quando a água se acaba, Jorão vai gritar dizendo: será que Deus entregou os 3 reis na mão de Moabe? Amado, o que era para Josafá fazer lá atrás, ele não fez, ele vai fazer agora. O que é, pastor Divaldo? Em tudo que um cristão que serve a Deus vai fazer, ele tem que primeiro consultar a Deus. Um cristão, quando vai fazer algo, seja o que for, ele tem que consultar a Deus. Em Malaquias 2:7, depois você lê na Bíblia, que os sacerdotes têm a sabedoria da parte de Deus para poder instruir o teu povo. Não vai tomar atitude precipitada sem antes de consultar a Josafá, homem de Deus, um rei direcionado por Deus, não faz isso. Ele não consulta a. Só que Deus, é um Deus de misericórdia, é um Deus que ama o seu povo, é um Deus que ama os seus eleitos, é um Deus que ama os seus escolhidos, e a sua misericórdia é infinita. Ele criou uma situação. E qual é a situação? A escassez de água. Então, quando o rei Jorão grita, Josafá vai dizer: por acaso
Não tem nenhum homem de Deus ou um profeta para que nós podemos consultar. É necessário você passar pela prova. É necessário Deus te apertar, para depois você lembrar que existe homem e mulher de Deus para você consultar, para você pedir direção. Só que uma coisa Deus vai fazer: Deus não vai enviar o profeta até eles, não. Vai fazer os 3 reis descer até o profeta, até o homem de Deus. Porque não é o homem de Deus que vai agora até eles, não. É eles que vão ter que descer para poder consultar o homem de Deus, para ver o que Deus tem para eles. Ai, meu Deus do céu, o som da presença de Deus aqui dentro dessa noite. Amados, eles vão. Quando eles vão, Josafá diz: sabe o que? A palavra de Deus está com esse homem de Deus. Quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu vai olhar para Acasias e vai falar assim: por que não vai consultar os profetas do seu pai e os profetas de sua? Você sabe por que Acasias está dizendo isso? Porque Acasias, quando fez uma renovação no seu templo, no seu palácio, ele fez para poder enganar Josafá. Só que ele estava diante de um verdadeiro homem de Deus. Então, quando eles vão consultar a Eliseu, o homem de Deus, o que deve fazer, qual é a provisão, qual é a resposta de Deus, Eliseu olha para Jorão e diz assim: vai consultar os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porque o homem de Deus sabia que lá no palácio ainda tinha profeta que adorava Baal, que tinha profeta que adorava Sera. Aí ele estava dizendo: tu pode enganar o rei Josafá, mas a mim, Jorão, tu não engana não. Ele não chorei de fazer, está pensando o quê? Tu pode enganar o pastor, tu pode enganar a pastora, tu pode enganar o diácono, tu pode enganar a diaconisa, mas tu não engana o Deus Todo-Poderoso que contempla todas as coisas e sabe que você ainda não mudou e sabe que você ainda não foi transformado, mas Ele te dá uma segunda chance para que você possa mudar, para que você possa transformar. E quem quer ser transformado, levanta a mão, adora a Ele nessa noite. Ei, não vai cansar, mas vou terminar, porque eu quero chegar nessa parte. Glória a Jesus. Ele dá logo uma freada em Jorão, sabendo que lá tem um dia. Só que, amados, Eliseu é uma pessoa que sabe como chegar a Deus. Eliseu, vou repetir, é um profeta e um homem de Deus que sabe chegar a Deus. Agora você entende que o texto bíblico vai dizer que Eliseu assim: vamos consultar, mas antes de consultar, me traz um tangedor. O texto fala: ou me traz um tocador. Reparou que ele fala isso? Por que, pastor Edivaldo? Ele pede um tocador ou um tangedor, pastor Deus? É porque Eliseu, com a presença de Jorão, ele fica atribulado. Não é a tribulação de ponto dele pecar, não. A alma dele fica atribulada por causa de Jorão, porque a sua oração já não estava passando do tempo. Ele não estava conseguindo prestar um culto, pela presença de Jorão, que é um homem ímpio, que é um homem mentiroso, que não agrada a presença de Deus. Então ele fica chateado com ele porque ele está presente. Aí ele fala assim: ó, por amor a Josafá eu vou consultar a Deus. Só que o coração do profeta está angustiado. Como o coração dele está angustiado, pastor Deus, ele não conseguia nem orar para que a presença de Deus pudesse descer, porque havia um peso. Diga para o teu irmão que está próximo a você, vou falar, diga para ele: não seja o peso do culto. Porque se tiver alguma coisa que está desagradando a Deus, ai Jesus, não flui, não acontece, não desce.
traz o tocador. Por que, pastor Divaldo, ele vai pedir traz o tocador? Porque ele lembrou do salmista Davi. Foi falado quarta-feira. Salmo 22, verso 3. Deus habita no meio dos. Traz o tocador. Meu espírito está atribulado. A minha alma está angustiada pela presença de Jorão. Eu preciso primeiro me purificar. Aí agora vamos prestar o culto. Aí a Bíblia vai dizer que o tangedor tocando a mão de Deus desceu sobre Eliseu. E a mão dentro da Bíblia significa autoridade de Deus. Quando ele começou a adorar, glorificar, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. E Deus não vai contra a sua palavra. Se tem louvor, tem adoração, tem a presença de Deus dentro da casa. Só quem é adorador adora Ele, glorifica Ele. Sabe por que você não sente a presença de Deus? No meio dos louvores é porque você não entendeu que Deus habita no meio dos. Já reparou que tem pessoas no meio do louvor que ficam? Tem pessoas que ficam assim. É que não entenderam que a presença deles, a presença de Deus habita no meio dos. Ai, Jesus Cristo de Nazaré. É por isso, pastora Juliana, que nós falamos aqui em cima do altar, pastor Deus, porque aonde tem um adorador de excelência, Deus habita no meio da casa. A Bíblia não fala, pastor Deus, que Deus habita no meio dos louvores. Eu, se fosse você, já adorava Ele. Eu, se fosse você, já glorificava Ele, porque Ele está presente dentro dessa casa. Ei, vou encerrar. A adoração no Antigo Testamento era serviço na casa de Deus. Como, pastor? Deus levantou os levitas para poder prestar adoração a Ele dentro da casa. Como? Arrumando a casa, prestando serviço na casa. Adoração é prestar serviço para Deus, amado. Tem pessoas que não entendem isso. Só que Davi, ele era músico. Davi, quando ele pegava a tua harpa, ele tocava o espírito maligno que estava sobre Saul, se acalmava. Ele tinha graça, ele tinha presença. Só que debaixo da autoridade de Deus, Davi vai renovar a adoração, pastor Deus. Ele ora a Deus e Deus confirma pelo profeta Natan. Ele fala: Senhor, eu vou colocar músico dentro da casa, eu vou colocar músico dentro do templo, harpa, saltério, eu vou colocar flautas para que possa adorar o teu santo nome. Deus, eu assino embaixo. Você já reparou que 2 Samuel capítulo 6, quando Deus mata Uzá, porque estava levando a presença de qualquer forma, Davi fica com medo, né? Bota a arca na casa de Obed-Edom. Depois de 3 meses ele vê que Deus está prosperando na casa de Obed-Edom. E Davi: já sei como eu vou levar a presença de Deus. A Bíblia fala: sabe o que ele vai lá buscar, pastor Deus? Quando ele busca a arca, ele fala: sabe o que? A partir de agora vai ser assim: os levitas vão na frente da arca e do exército, só que eles vão com harpas, só que eles vão com saltérios. O glória é o que? Entoando louvores. Porque se Deus habita no meio dos louvores, ai meu Jesus Cristo de Nazaré, Ele não vai matar mais ninguém. Ele manca como eu faço. E outra coisa eu vou fazer, sabe o que? Eu vou tirar a minha capa de realeza e vou ficar com lã fino de sacerdote. E vou fazer outra coisa, o que? Eu vou dançar no meio da presença
guerra contra Judá, pastor Nilson. E quem é o rei de Judá? Josafá, homem de Deus, servo do Senhor. Quando ele vê aquele exército, ele fica com medo. Sabe o que ele vai fazer? Reúne todo o povo e fala assim: vamos jejuar e orar. A oração que Josafá fez foi a mesma que foi lida aqui na palavra introdutória por diaconisa Karen. Lembra dos nossos pais, do que o Senhor falou a Moisés: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, voltar o teu coração para mim, eu do céu virei e respondo. Foi a mesma oração. No meio da assembleia, do culto, Deus levantou um profeta. E esse profeta falou: assim diz o Senhor, essa peleja, Josafá, tu não tem que pelejar, porque quem peleja por vós é Jeová. Diga para o irmão: essa peleja tu não tem que pelejar, porque quem peleja por ti é Jeová. Mas o que o Jeová quer de nós? É Josafá, espera só o que ele quer de nós. Aí Deus pode para a guerra. Sabe o que Josafá vai fazer? Vai unir todo o exército e vai para a guerra contra Moabe e Amon. Quando vai para a guerra, pastora Juliana, ele faz o que Davi fez. Ele coloca os músicos na frente da batalha. E o povo vai para a guerra, sabe o quê? Cantando e adorando. Está no meio da batalha, está no meio da guerra, está no meio do deserto. Deus está dizendo: canta e adora. Por que, pastor de Banda? Porque no meio da batalha, no meio da guerra, no meio da dificuldade, você adorando, que eu dou a minha. E enquanto eles iam cantando, adorando, Deus foi adiante do exército de Moabe, do exército de Amon, criou uma confusão no meio deles, que um começou a confundir o outro e enfiar a espada no outro, matando o outro. E o povo de Israel vindo adorando, glorificando. Enquanto você está adorando, glorificando, Deus está indo adiante da tua guerra, da tua batalha, e dando vitória só para quem acredita. Abre a boca, adora Ele. Pastor Edivaldo, o Senhor não sabe do meu problema. Deus estava dizendo: eu não quero saber do teu problema, eu quero saber que você adora. Pastor Edivaldo, o Senhor não sabe da minha dificuldade. Deus não quer saber da sua dificuldade. Deus está dizendo: adora, me glorifica, me exalta. Porque quando eu ver uma adoração sincera, eu vou adiante de você, eu vou adiante da sua dificuldade, eu vou adiante da sua luta. Mas o que eu quero de você é um adorador de verdade. Cadê os adoradores nessa noite? Veio sobre Eliseu. E ele fala: assim diz o Senhor. Prestou culto, adorou, orou, e Deus respondeu. E o que Deus respondeu? Cava cova e covas no meio desse vale. Vale significa sofrimento e provação. E Deus está dizendo: você está no meio do vale, mas cava cova e covas, porque vocês não vão ouvir barulho de vento e nem de chuva, porque o que vem não é da parte do homem, o que vai vir vem da parte de Deus. É no meio desse vale que você está vivendo é que Deus vai mandar a providência que você necessita. Mas
Pastor, Deus está tirando de você, sabe o que é? Atitude. Ele quer te tirar daí, mas tem atitude. Não adianta você querer água para saciar a sua sede, mas tu fica parado. Senhor, eu quero água para beber. Está dentro de casa, não vem cultuar. Senhor, eu preciso que está lá e não vem. Deus, tu quer, ela tem que ter atitude. Você quer que eu opere, mas você está parado. A fé precisa de uma ação, pastor Deus. A fé sem obra é morta, e obra sem fé também é morta. Tem que os dois operar juntos. Eu creio, eu tenho fé, mas eu vou para lá. Eu vou em busca do que vai saciar a minha sede. Pastor Nilson, pastora Juliana, só quem vem buscar aquilo que vem saciar as suas. Fique sobre os vossos pés em nome de Jesus. O que Deus vai fazer, Ele diz através do profeta: cavar cova e saciar a sede é pouco. Para o texto, versículo 18: o que eu vou fazer ainda é pouco. Você acha que Deus está te honrando? Você acha que está bom? Deus está dizendo ainda é pouco. Ele disse para Josafá e Jorão que cavar e saciar a água do povo e do gado ainda é pouco. Eis que eu coloco a nação de Moabe nas suas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou saciar a tua sede, eu vou saciar a tua fome, mas ainda eu vou te dar a vitória naquilo que você me pediu. Porque você acha que Deus vai fazer o milagre pela metade? Não. Ele vai fazer o milagre por completo. Glória a Jesus. Deus ouviu as suas petições. Deus ouviu as suas orações. E Ele vai suprir aquilo que você tem pedido a Ele. Olha o que Deus quer de nós. Deus não quer muita coisa de nós, não. Ele só quer que você adore Ele. Ele só quer que você reconheça Ele como um Deus Salvador de sua vida. Ele só quer que você não tenha vergonha de falar do nome dEle. Ele fala: se apresenta para sua colega, para o seu colega, e diga assim: eu sou cristão. Fica com vergonha de falar que serve ao Deus vivo verdadeiro, não, amados. O que Ele quer é que você confesse que você serve a Ele, que você adora a Ele, que você glorifica a Ele. Será que no seu colégio, jovem, você apresenta como cristão, como servo de Deus? É isso que Ele quer, Ele quer que você se apresente para ser. Eu sou cristão, eu sirvo a igreja, eu sirvo a Cristo. É isso que Ele quer nos últimos dias. Um verdadeiros adoradores, e está dentro dessa casa. Feche teus olhos que eu vou orar por você. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego, meu Pai, o teu povo eleito e escolhido em tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor seja diante de cada um deles, meu Pai, que está em tua casa, com o coração disposto a te adorar, a te glorificar, independente da situação, independente dos problemas que nós enfrentamos aqui na terra, Senhor meu Deus. O Senhor é um Deus do céu e da terra. Se o Senhor quiser suprir todas as nossas necessidades, o Senhor supre. De um dia para o outro, de uma hora para a outra, meu Pai. O Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus grandioso, um Deus poderoso. Assim, meu Deus, eu entrego o teu povo em tuas mãos, meu Pai. E que o Senhor seja diante dele suprir as suas necessidades, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Jesus. Assim Deus entrega